Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de catecismo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Santa Igreja. E esse artigo do Credo, ele é bastante grande, tem um conteúdo muito importante, muito denso, por isso nós vamos dividir essa aula. Nós vamos começar hoje e nós vamos continuar na próxima semana e talvez ainda na outra. Então, se esse assunto já te interessa, e com certeza te interessa, porque falar e conhecer a nossa igreja, nossa Santa Igreja Católica é muito importante. Então, por favor, deixa aí o seu gostei, que vai ajudar o nosso canal a gente crescer e evangelizar mais. Então, vamos lá. Qual é o artigo do Credo que fala sobre a Santa Igreja? O 9º artigo do Credo diz assim: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Ele nos ensina que Nosso Senhor fundou nesta terra uma sociedade de fiéis. E nesta sociedade de fiéis estarão presentes todos os meios necessários para a nossa salvação. Interessante, se você tem acompanhado o nosso curso de catecismo, na aula passada, na semana passada, nós falamos sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Então, logo após nós falarmos sobre o Espírito Santo, nós começamos a falar sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja ela só existe por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem santifica, e por isso, porque o Espírito Santo está presente na igreja, a igreja santifica. Então, é intimamente ligado à Santa Igreja do Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Na verdade, a igreja, ela pode ser, nós podemos definir a igreja como um corpo. A palavra de Deus fala sobre isso, o catecismo fala sobre isso. E num corpo, um corpo humano, um corpo vivo, nós temos o corpo físico e nós temos a alma. Então a igreja também possui um corpo físico, ou seja, possui uma estrutura visível e possui também uma estrutura invisível, uma parte dela, uma característica dela é invisível. O que é invisível na Santa Igreja? Os dons, as graças, os méritos infinitos de Jesus Cristo, os méritos dos santos. Então, toda a realidade espiritual, ela é invisível e ela faz parte da Igreja. Então, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que vivifica a Igreja, que é a alma da Igreja, e também os seus dons, os seus carismas, as graças que Deus derrama através da Santa Igreja, é a parte invisível da Igreja. E o que seria a parte visível? O que seria o corpo visível da Igreja? Os seus pastores, a sua estrutura visível, as suas leis. Então, aquilo que nós vemos, obviamente, né? Ali é a estrutura mesmo da Igreja, a hierarquia, etc. Aquilo é a parte visível da Igreja. Então, Nosso Senhor fundou a sua igreja com uma parte visível e uma parte invisível. Então, a igreja ela não é somente a parte espiritual. Atenção, Nosso Senhor não fundou uma igreja somente invisível, como se fosse algo psicológico. Essa é uma mentalidade protestante. Então, você pode prestar atenção que quando o protestante fala da igreja, ele não está falando da igreja dele. Quando ele fala da igreja dele, Assembleia de Deus, Deus é amor, ou qualquer outra seita, ele fala a minha congregação. Ele diz assim, onde é que você congrega? Né? Por quê? Porque para o protestante, na mentalidade errada, obviamente, do protestante, a igreja é somente aquela coisa espiritual. E por que ele diz isso? Porque se ele admitir que Jesus fundou uma sociedade visível, ele tem que admitir que a única igreja é a Igreja Católica. Então ele não pode, entra em contradição, né? Seria muito estranho Jesus ter deixado uma coisa voando assim no espaço e não ter constituído uma igreja visível. Então, Jesus fundou, sim, essa é a nossa fé, essa é a verdade atestada pelo Evangelho. Uma estrutura, uma assembleia visível com características também invisíveis. Mas vamos continuar, eu vou também ler a palavra de Deus para você daqui a pouco. Então, o que é que significa a palavra igreja? Falando de modo geral, o que é que significa a palavra igreja? A palavra igreja, diz o catecismo da Igreja Católica, em grego é
eclésia, tá? Ou ekalein, significa chamar fora, ou convocação. Então, no Antigo Testamento, essa palavra também era usada, especialmente assim, assembleia convocada. Então, alguém convoca uma assembleia. Então, existe uma assembleia tipo, uma assembleia fundadora da religião do Antigo Testamento, a religião judaica, que é a Assembleia do Monte Sinai. Quando Deus reuniu o seu povo, entregou os 10 mandamentos através de Moisés. Então, o termo usado em hebraico é kahal. Então, em grego, é eclésia, ou seja, a assembleia convocada. Então, os cristãos, logo que começou a Santa Igreja, usou esse termo já conhecido no Antigo Testamento, um termo já consagrado, para dizer, nós fomos chamados por Deus para uma nova e eterna aliança, como Jesus falou, semelhante àquela primeira aliança. Então, houve uma primeira convocação, que foi a Assembleia do Monte Sinai, e agora uma segunda e eterna convocação, e permanente até o fim do mundo, que é a convocação a participar do corpo místico de Cristo. Então, essa é a igreja, certo? Diz o Catecismo da Igreja Católica que esse termo é frequentemente usado no Antigo Testamento, como eu falei, e constituindo o povo de Deus. Isso está, se você quiser conferir, no parágrafo 751 do Catecismo da Igreja Católica. Ao se denominar igreja, a primeira comunidade dos que acreditavam em Cristo se reconhece herdeira dessa Assembleia. Foi o que eu acabei de falar. Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. Existe um outro termo, que é o termo Kyriaká, do qual deriva church, em inglês, ou Kirche, né, em alemão, não sei pronunciar bem. Significa pertence ao Senhor, né, do Kyrios, lembra? Kyrios, Senhor. Então, esse outro termo vem do grego também, que deu em algumas línguas, em vez de igreja, né, deu o termo parecido, né, que deriva do Kyriaká, que é o Church ou Kirche em alemão. Então vamos lá, isso aqui é um detalhe totalmente só curiosidade, praticamente, né? Então, onde estão os membros da igreja? Então, se eu falei que a igreja são aqueles que foram convocados à fé, aderiram a nosso Senhor Jesus Cristo, pertencem a uma estrutura visível, mas onde estão esses membros? Bom, os membros da igreja estão espalhados pelo mundo, obviamente, no mundo inteiro, mas eles também estão no purgatório e estão no céu. Significa que aqueles que estão no céu fazem parte da igreja, e aqueles que estão no purgatório também fazem parte da igreja. E nós temos 3 nomes para esses 3 estados da alma, tá? Então, nós que estamos aqui na Terra, anote aí no seu caderninho das aulas, tá? Acredito que você tem, se você não tem, arranja um caderninho para você assistir todas as aulas e pegar as anotações mais importantes. Por que eu falo isso, né? Porque quando a gente escreve, aquilo fixa na nossa mente de modo melhor. Então, não é digitar na tela, é você escrever com caneta e papel. Isso faz muito bem para o aprendizado. Então, vamos lá. Existem 3 termos para esses 3 estados da alma, essas 3 formas de pertencer à igreja. Nós que estamos aqui na Terra, estamos em busca do céu, estamos buscando a nossa salvação, estamos a caminho da nossa salvação, estamos lutando contra os 3 inimigos da alma. Quais são os 3 inimigos da alma? A concupiscência da carne, o mundo e o demônio. Então, a maldade do mundo, as tentações que nós vemos no mundo, e obviamente você deve estar bem consciente disso, né? Quando a gente sai na rua, quando a gente liga a televisão, quando a gente entra na internet, nós vemos uma avalanche de coisas contrárias à nossa fé e à nossa moral, principalmente. Não é isso? Então, nós temos essas 3 lutas.
A luta contra a nossa concupiscência. Porque nós temos uma inclinação para o mal. Dentro de você, dentro de mim, eu sinto o desejo do mal. Embora eu queira fazer o bem. E São Paulo fala isso também nas suas cartas. Quando ele diz, sinto dentro de mim uma força que é contrária àquilo que eu quero. Eu quero o bem e, às vezes, acabo fazendo o mal que eu não quero. Não quero o mal e acabo fazendo o mal que eu não quero. Quero o bem e acabo não fazendo o bem que eu quero. Então, esta força, enfim, essa inclinação para o pecado, chama-se concupiscência. E nós temos que lutar contra ela. Obviamente, temos que colocar o império da nossa razão, da nossa inteligência sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos enfim, a nossa inclinação para o mal. A outra luta é a luta contra o mundo, como eu falei, que nós sabemos como é difícil viver neste mundo de modo puro, de modo santo. E o terceiro, que não pode ser ignorado, e muita gente ignora, e esse é um grande erro, e é o que mais o demônio quer, é ser ignorado. Então, a terceira luta é contra o diabo, contra o demônio, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares, como diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6. Os espíritos malignos espalhados pelos ares, ou seja, espalhados pelos ares estão os demônios. Nós não os vemos, mas eles estão prontos para nos tentar na primeira brecha que nós dermos, ou não dermos. Então, Deus permite, isso aqui é outro assunto para as outras aulas, nós vamos, mais na frente, vamos falar sobre os 10 mandamentos, sobre a via da santidade, então nós vamos aprofundar sobre isso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Para explicar de modo mais profundo o que é que significa o nome. Então, nós que estamos aqui formamos a igreja militante. Ou seja, nós lutamos, nós somos uma milícia. Lutamos contra essas três forças, tá? Então, somos a igreja militante. Quando nós se morremos na graça de Deus, nós fomos salvos, nós vamos para o céu. Porém, se nós não formos totalmente purificados, ainda houver imperfeições, resquícios de pecado ou pecados veniais, ou consequências do nosso pecado, nós vamos precisar sermos purificados. Nós não seremos condenados, mas vamos precisar ser purificados. E a gente vai poder falar sobre isso em outras ocasiões, eu não vou aprofundar aqui agora. Esse estado da alma, a igreja denominou purgatório. Tem na Bíblia, tá? Se alguém duvida, tem na Bíblia. Mas na Bíblia não tem escrito purgatório. Tem escrito com outro nome, tá bom? Então, passando pelo fogo, até que pague o último centavo. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5. São Paulo fala passando pelo fogo, etc. Mas deixa isso para lá. O importante é, como é o nome do estado da alma, das almas dos católicos, dos cristãos que estão no purgatório, a igreja padecente. Olha que interessante, porque nós aqui, que estamos na Terra, estamos vivos, nós somos chamados de igreja militante, e a gente às vezes reclama que sofre muito. São tantas perseguições, tanto sofrimento. Mas o purgatório é um sofrimento tão maior que ele é chamado de padecente, ou seja, de padecimento, de sofrimento. Né? Não há nada, isso atesta todos os santos, as revelações que Deus permitiu que os santos tivessem, as almas que Deus permitiu que falassem, né? Porque só falam se Deus permitir, todas falam. São Padre Pio, por exemplo, né? Do imenso, incomensurável e inimaginável sofrimento do purgatório. Então, ninguém deseje por purgatório. Né? Desejemos ir direto para o céu. Claro que para irmos direto para o céu, é preciso que nós alcancemos já na Terra, antes da morte, um grau de perfeição bastante elevado. E com a graça de Deus, isso é possível. Com a graça de Deus. Quem sabe, né, daqui a uns 40 anos eu possa conseguir isso aí. Mas vamos todos lutar nesse sentido. Eu quero ir para o céu, direto, ou passar o mínimo tempo possível no purgatório. Então, como é que se chama a igreja do purgatório? Igreja padecente. E no céu, que é o fim último de todos nós, é nos unirmos a Deus.
Então lá é a igreja triunfante, é a glória, é o triunfo. Lá não há sofrimento, não há dor, não há tentação, não há pecado, só há gozo, alegria infinita, né, eterna, para sempre, porque lá veremos a Deus face a face. Então não haverá nada, acabou o sofrimento, seja o sofrimento pequeno desta terra, que pode ser bastante grande, nós sabemos, ou o sofrimento terrível do purgatório, tudo isso terminará para sempre. Há um prazo. Olha que interessante, né? Você já pensou sobre isso? Todo sofrimento terá um fim. Todo sofrimento terá um fim. No tempo de Deus, se perseverarmos na graça de Deus, o sofrimento terá um fim. E esse sofrimento, o fim desse sofrimento, a união perfeita, íntima com Deus eternamente, chama-se céu. Então, esses 3 estados formam a única igreja católica. A única igreja católica. Então, são os que estão no céu, chamamos igreja triunfante. Os que estão no purgatório, igreja padecente. E os que estão aqui na terra, nós, igreja militante. Ficou entendido isso aí? Então vamos lá. Daqui a pouco vocês devem estar fazendo uma pergunta assim: tá, padre, então só vai o católico para o céu? Sim, só o católico vai para o céu. Calma, que eu vou explicar se outras pessoas vão se salvar ou não, tá bom? Eu vou explicar isso, se acalma aí, fica até o fim, para você saber se aquela sua tia crente vai para o céu ou vai para o inferno. Eu vou dizer. Então vamos lá. Essas diferentes partes da igreja, como eu disse, formam um só corpo. Por quê? Porque tem a mesma cabeça, que é Jesus Cristo, e o mesmo Espírito, que as anima e as une, e o mesmo fim, que é a felicidade eterna. A felicidade eterna é gozada pela igreja triunfante e é esperada, desejada pela igreja militante e pela igreja padecente. Uma coisa importante, que muita gente tem esse mito na cabeça, e eu vou tirar esse mito de vocês, é um erro, tá? Achar que o purgatório é uma segunda chance de salvação. Não, o purgatório não é uma segunda chance de salvação. O purgatório já é a salvação. Veja, o purgatório é a antessala do céu, é a preparação para entrar no céu. Digamos que você vai para uma festa e você foi convidado para uma festa. Na Bíblia, no Evangelho, Nosso Senhor fala da parábola onde ele vai chamar para a festa de casamento, os convidados não aceitam, depois ele chama todo mundo, vai nas encruzilhadas, etc., e chama os pobres, os coxos, os aleijados, os mendigos para a festa. E no final da parábola, né, tem 2 versões dessa parábola, tem uma que o pai, que no caso é Deus, entra e vê que tem um que não está vestido para a festa. Então, digamos que você foi chamado para a festa, você aceitou o convite, essa festa é o céu. Mas você estava no meio da rua, fedendo, você precisa tomar um banho, cortar o cabelo, né? Digamos que você não conseguiu fazer isso e você foi para a festa. Bom, você ainda está convidado, tinha boa vontade. Então você precisa ainda, antes de você entrar aqui na sala, vai ter um local aqui para você se arrumar, né? Trocar de roupa, talvez você não se preparou bem, você está bem, mas você ainda não se preparou bem, porque você não vai poder entrar aqui de qualquer jeito. Tá, isso aqui foi uma comparação que eu dei, eu sempre dou algumas comparações, talvez ajude, talvez atrapalhe mais ainda, mas eu espero que tenha ajudado. Então, quem vai para o purgatório já está salvo. Tá? Então, quando você reza pelas almas do purgatório, não é para que elas, meu Deus, tadinhas, para que elas não vão para o inferno, não. Você não precisa e não pode mais rezar para quem está no inferno. Quem está no inferno, de lá não sairá mais nunca, já está condenado, ponto final. Não tem volta. E a pessoa vai para lá por livre e espontânea vontade, tá? Por livre e espontânea vontade. Eu posso dizer que Deus não condena. Jesus diz no Evangelho, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus não diz quem não crê será condenado. Prestou atenção? No Evangelho diz, Nosso Senhor fala, quem não crê já está condenado. Então, todos nós estamos condenados sem a fé. Então, nós recebemos o dom da fé, recebemos a graça de Deus e Ele nos tira. Então, as pessoas pensam, Deus vai me jogar. Não, você já está. Pelo pecado, o demônio, ele adquiriu esse direito
sobre os filhos de Deus, que somos nós, né? As criaturas de Deus, que é o homem, o ser humano. Mas nosso Senhor nos resgatou pagando o preço da nossa escravidão. Agora, nós podemos simplesmente não aceitar o preço do resgate, não aceitar o libertador. Né? Digamos que você é escravo de um feitor terrível, que está ali fazendo comer comida de porcos, como diz a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Ou um feitor terrível que está ali chicoteando, que está lhe massacrando, e chega alguém que diz, olha, eu pago o preço. O preço é infinito, o preço eu pago com a minha vida, com o meu sangue. Mas aí o escravo, não, eu gosto tanto daqui, tá tão gostoso essas bolotas de porco aqui, que essa comida de porco é uma delícia. Vou nada, tua casa é chata, tem que ficar rezando, prefiro ficar aqui curtindo, né? Então, o Senhor não vai lhe arrancar a força, mas ele pagou o preço. Deu para entender? Então, quem está no purgatório já está salvo. Por quê? Porque morreu sem pecado mortal, ou pelo menos com arrependimento. Pode não ter tido a oportunidade de confessar ou de receber a extrema-unção, mas tinha um arrependimento sincero e por isso foi salvo. Certo? Então, fique claro isso aí. Por isso que nós rezamos pelas almas de purgatório. Agora, padre, então se a pessoa for para o inferno não precisa mais rezar? Eu tenho um amigo que ele era ruim e ele morreu de repente, então nem adianta eu rezar para ele que eu tenho certeza que ele foi condenado. Não, você não pode ter essa certeza, porque você não sabe o que aconteceu na hora da morte. Naquela hora da agonia, na hora da morte, a pessoa pode ter tido um lampejo de fé e pode ter clamado misericórdia a Deus e pode ter sido salvo. Então, por isso que nós nunca devemos desesperar da salvação de quem quer que seja. Tá? Bom, isso refere-se, estou falando isso para que a gente não deixe de rezar pelas pessoas que nós conhecemos, nossos parentes e amigos, tá bom? Então vamos lá. Agora, por que se chama católica? O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica, diz o Catecismo de São Pio X, é a sociedade ou congregação de todos os batizados que vivem sobre a terra. Então, esse artigo refere-se principalmente à Igreja militante, né? Professam a mesma fé e a lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem os legítimos pastores, principalmente o Romano Pontífice. Certo? Então, quem é a Igreja Católica? São aqueles que estão congregados, são batizados, vivendo sobre a terra e professam a mesma fé. E vivem sobre a lei de Cristo. Isso quer dizer que, e nós vamos aprofundar esse assunto mais adiante, mas eu já vou começar a dar uma introdução. Eu só posso dizer que sou católico se eu professo a mesma fé da igreja, essa que está contida no catecismo. Tá? Se eu não professo a fé da igreja, eu não sou católico. Significa que a minha fé aqui no Brasil, ou você que está assistindo em outro país, ela deve ser, para eu ser católico, deve ser a mesma fé de quem mora em Roma, de quem mora no Japão, de quem mora no Timor-Leste, de quem mora no Malawi, né, na África, de quem mora na Alemanha. A partir do momento em que um bispo, um padre, um fiel leigo não tem a mesma fé de todos, esse bispo, esse padre, esse leigo deixa de ser católico. Ele começa a se tornar um herege, tá? E deixa de ser católico. Às vezes, ainda presente dentro da igreja, mas não sendo mais de verdade, de fato, católico. Tá? Então, o que é que eu faço para ser católico? Talvez tenha alguém que esteja assistindo este vídeo e seja protestante e está se convertendo, deseja saber como faz para ser católico, como é que eu faço para ser membro da igreja. Então, para ser membro da igreja é necessário ser batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa como legítimo pastor e os outros legítimos pastores da igreja. Então, o católico é aquele que é batizado,
crê e professa a doutrina de Jesus Cristo, então aquela história de, eu creio, mas eu não creio na Virgem Maria. Eu sou católico, mas eu não aceito essa história de ser contra o aborto, eu acho isso muito exagero. Então você não é católico. Tá? Você pode até estar engajado na igreja, você pode até participar de alguma pastoral. Eu sinto muito, você não é católico. Você pode até ser padre, tá? Você não é católico. Uma vez uma pessoa me disse, padre, eu gosto muito do senhor porque o senhor é um padre católico. E que triste a gente ter que falar esse pleonasmo, mas porque, infelizmente, é a realidade. Né? Ou seja, padre, obviamente, deveria ser católico. Mas se eu não professo a mesma fé, se eu professo, ou se eu creio, se eu professo coisas que a igreja não ensina, que são a minha opinião própria, então eu não sou verdadeiramente católico. Então eu participo dos mesmos sacramentos, Eucaristia, confissão, crisma, matrimônio, etc. Né? E reconheço o Papa. Então, essa turminha aí, a sé está vacante, Francisco não é Papa, chama até de Francisco, né? Não chama nem de Santo Padre, chama de Francisco. Não, Bergoglio, né? Bergoglio não é Papa. Gente, vocês são tudo herege, tá? Sinto dizer, você não é católico. Se você não reconhece o Papa Francisco como verdadeiro Papa, você não é católico. Porque você está se achando maior do que o Espírito Santo que o escolheu em um legítimo conclave. Quem é você para julgar a validade ou não de uma eleição papal? Você estava lá? Você estava lá dentro? Você é uma mosca que estava lá dentro? Viu como é que foi? Misericórdia, né? Então, isso tudo é fruto do orgulho, né? Da vaidade intelectual, do orgulho intelectual, que infelizmente é presente em alguns setores, né? Alguns grupinhos assim, metidos a sabichões. Eu prefiro ficar com a minha fé meio ignorante do que com essa sabidagem aí que nega a verdadeira fé e a verdadeira igreja. Sim, o Santo Padre, o Papa Francisco, é o verdadeiro Papa. E se você não está gostando de algumas atitudes, de algumas coisas, faça o que nós devemos fazer com os nossos pais. O que é que nós devemos fazer com os nossos pais? Rezar por eles. E não falar mal, e não dizer que não é meu pai. Não é meu pai. Ele bebe, ele não é meu pai. Não, meu filho, é o seu pai que bebe. É só isso, tá? Enfim, preste atenção para você não deixar de ser católico, tá bom? Então vamos lá. Quem são os legítimos pastores da igreja? Os legítimos pastores da igreja são, em primeiro lugar, o Romano Pontífice, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos, em união com o Santo Padre. Ademais, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes, que é chamada a hierarquia da igreja, especialmente os párocos, né, que têm uma autoridade direta sobre os fiéis, tá bom? Então vamos lá. Onde é que está na Bíblia, né? Vocês gostam muito, já escutaram muito essa frase. Onde é que está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Onde é que está na Bíblia que o Papa é o legítimo pastor da igreja? Então, pegue lá a sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, tá? Versículo 15. Você pode ler antes, mas eu vou, para encurtar aqui, não ficar muito comprido, eu vou ler a partir do 15. Perdão, 15 não, 18. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então Jesus constrói uma igreja sobre a pedra, que é Pedro. E as portas do Hades, ou inferno, não prevalecerão contra ela. Então Jesus, nesse versículo, Mateus 16, 18, não só funda a igreja, diz que vai fundar a igreja, como dá autoridade a Pedro. Ora, essa autoridade ela se faz ainda mais necessária com o passar dos séculos, com o passar do tempo. Se ela já era necessária no começo, e a igreja vai crescendo, a estrutura vai crescendo, os fiéis vão aumentando, ainda se faz mais necessária. Por isso, é óbvio que a autoridade que Jesus deu a Pedro não era somente à pessoa de Pedro, mas àqueles que seriam os seus sucessores, pela necessidade que haveria sempre de haver um pastor, uma cabeça visível da igreja. Mas continuando, eu te darei as chaves do reino dos céus,
e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, basta ler a palavra de Deus e obedecer nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra passagem também, João capítulo 21, versículo 15. Vamos lá. O que diz isso? João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Então, o Senhor deu autoridade a Pedro de apacentar os seus cordeiros. E aí, os cordeiros eram só aqueles que estavam vivos e depois? Quem é que ia apacentar? Então, óbvio que Jesus não deu à pessoa de Pedro, mas Jesus instituiu um ministério. Instituiu um ministério perene, porque sempre haverão cordeiros, ovelhas do rebanho de Jesus, que precisam ser apacentadas. Então, sempre haverá Pedro presente na igreja, na pessoa dos seus sucessores. Né? Então, apacenta os meus cordeiros. Então, essa passagem, que é a profissão de amor de Pedro, e que Jesus vai dizer 3 vezes: apacenta os meus cordeiros. Disse-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, autoridade baseada no amor, né? Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Bom, isso é o fundamento bíblico da palavra de Deus sobre a fundação da igreja e sobre o primado de Pedro. Não pertencem, portanto, à igreja de Jesus Cristo aqueles que não reconhecem Pedro como legítimo pastor. Eles não pertencem à igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então, como é que eu posso distinguir a igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas por homens, mas que se dizem cristãos? Qual é a diferença? Das tantas sociedades ou seitas fundadas por homens que se dizem cristãs, pode-se facilmente distinguir a verdadeira igreja de Jesus Cristo por 4 características. E nós vamos deixar para a próxima aula o aprofundamento sobre estas 4 características, mas eu vou começar aqui. A igreja de Jesus Cristo ela é una, santa, católica e apostólica. Então, as seitas, outras denominações fundadas por homens, não são nem una, nem santa, nem católica, nem apostólica. Nós vamos explicar isso direitinho na próxima aula, nós vamos aprofundar. Mas nós vamos começar, pelo menos, com a unidade, certo? Então, a verdadeira igreja se chama una porque os seus filhos, de qualquer tempo e lugar, estão unidos entre si na mesma fé. Então, por que a igreja é una? Porque todos os seus filhos possuem a mesma fé. Primeiro. Segundo, o mesmo culto. O mesmo culto agradável a Deus, que é a Santa Missa. Então, em diferentes ritos, obviamente, existem mais de 20 ritos aprovados pela igreja em que a missa pode ser celebrada. Mas é a mesma missa, a consagração do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Então, o mesmo batismo, a mesma confissão, tá? Os mesmos sacramentos, o mesmo culto a Deus. Então, é a mesma fé, o mesmo culto, na mesma lei. Então, uma coisa não pode valer para mim e não valer para uma pessoa que está na Europa. Tá? Então, é a mesma lei. Então, sei lá. Enfim, não vou citar muitos exemplos aqui, mas vocês devem entender. Né? Então, não existe algo da lei ou da moral que seja permitido para mim e não seja permitido para uma pessoa de outro país ou de outra região. Certo? Então, é a mesma lei, a mesma fé, a mesma lei, o mesmo culto, os mesmos sacramentos. Né? O batismo, a Eucaristia, são os mesmos. Então, de forma que, se você for para uma missa, sei lá, na Malásia, sei lá, na África, na Colômbia, em qualquer lugar, é a mesma Eucaristia.
Jesus é adorado da mesma forma, a mesma Eucaristia. O mesmo batismo que uma criança recebe em qualquer lugar do mundo ou aqui no Brasil. São os mesmos sacramentos. Tá? E todos também pertencemos, estamos sob a autoridade de uma cabeça visível, que é o Papa. Claro, a nossa autoridade suprema, e sempre dependemos dela, é nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é submissa a Cristo. Ela não pode não ser submissa a Cristo. Mas Jesus deixou essa autoridade visível, que é o Papa. Então, nós católicos estamos sob a autoridade do Papa. Também, obviamente que unidos ao Papa, a autoridade dos bispos. Então, só para a gente concluir, não poderia haver mais igrejas? Por que Jesus fundou só uma? Né? Será que não podia reconhecer as outras como igrejas de Cristo? Não, diz São Pio X. Não poderia haver mais igrejas, porque assim como há um só Deus, uma só fé, um só batismo, assim também não há, e não pode haver, senão uma única e verdadeira igreja. Então, não posso dizer que são verdadeiras igrejas que não têm a mesma verdade. Então, veja, se eu creio que a Virgem Maria, que Nossa Senhora é virgem, antes, durante e depois do parto, isso é um dogma. Eu creio nisso. Isso é a verdade. Então, a verdadeira igreja que é a igreja católica, que é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece até o fim dos tempos, assim como ele prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, e outra que se denomina igreja não crê na virgindade de Maria, então uma das duas está errada. Você deu para entender? Então, só pode haver uma igreja porque a fé verdadeira só pode estar na igreja católica. Então, se algum outro cristão, alguma outra pessoa, né, que tem o batismo, sei lá, que se diz cristão, crê em tudo que crê igreja católica, então automaticamente ele é católico, né? A não ser que ele não obedeça, não esteja sob a autoridade do Papa, enfim, tem que pertencer àquelas outras características que eu falei. Então não pode haver outra igreja porque existe apenas uma fé. Porque há um só Deus. Né? Deus não é contraditório. Não, isso é um absurdo. Claro, chama-se também igrejas o conjunto dos fiéis. Então, a sua paróquia, a sua diocese, a igreja, sei lá, diocese de Fortaleza, a igreja de Fortaleza, diocese de São Paulo, a igreja de São Paulo. Lá no livro do Apocalipse, fala a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está... Não são igrejas diferentes. Todas elas pertencem a uma única igreja, que está sob um único pastor, que é o Papa, que é a igreja católica, certo? Então, nós todos formamos uma só igreja. Então, espero que esse conteúdo está muito denso, acredito que está muito bom, espero que você esteja gostando. Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, porque eu posso responder na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre essas quatro notas da igreja: una, santa, católica e apostólica. E a gente vai falar sobre a quinta, que a gente pode acrescentar, que é romana, tá? Una, santa, católica, apostólica, romana. Mas as quatro principais são una, santa, católica e apostólica. Então, a partir da próxima aula, nós vamos aprofundar por que a igreja é santa, tá? Por que ela é apostólica, por que ela é una, santa, católica, né? E apostólica. A gente vai acrescentar e aprofundar esse assunto. Queria fazer um convite para você, por favor, não saia ainda. O nosso apostolado precisa muito da sua ajuda para nós continuarmos dando um conteúdo excelente, né? Continuarmos atingindo mais e mais pessoas. Nós temos um conteúdo de aprofundamento na nossa área de membros. Então, convido você, se você quiser ser um benfeitor desta obra livremente, né, a gente tem esse conteúdo gratuito aqui no YouTube, obviamente, de qualidade, mas se você quiser aprofundar e ser um benfeitor do nosso apostolado, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você saber como se tornar o nosso benfeitor. Não custa nada, clica no link, veja o nosso conteúdo de aprofundamento, veja se você pode se tornar o nosso benfeitor. Tá bom? Também vai aparecer um QR Code aqui para você. Se estiver vendo no computador ou na televisão, você pode apontar o seu celular e que vai abrir o link. Então, Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Não se esqueça de compartilhar e se não é inscrito no nosso canal, se inscreve e veja todas as outras aulas de catecismo que nós já temos aqui na nossa playlist. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.